bem, meus irmãos? Podem sentar um pouquinho. O ato de apagar o círio simboliza a ascensão de Jesus. Recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois da ressurreição, Jesus permaneceu 40 dias aparecendo aos apóstolos. Santo Tomás disse que esses 40 dias tinham 4 finalidades. Primeiro, para provar de modo insofismável que ele havia ressuscitado. Mesmo assim, muitos não acreditaram. O acreditar não significa apenas o ver. Às vezes não se vê e acredita, e às vezes vê e não acredita. Mas Jesus apareceu, São Paulo diz, a mais de 500 irmãos, exatamente para mostrar que havia ressuscitado. Segundo, para preparar-lhes para a vinda do Espírito Santo. Terceiro, para lhes falar do reino de Deus. E quarto, para consolá-los e mostrar que era necessária a sua morte, e depois mostra essa vitória da ressurreição. Depois dos 40 dias, ele então sobe ao céu. Essa subida de Jesus ao céu é a entrada do homem, ele é filho do homem, homem-deus, essa é a entrada do homem no próprio Deus, digamos, quer dizer, na própria glória de Deus. Jesus foi elevado. O termo elevado na Sagrada Escritura tem um sentido de tomada de posse da realeza. Foi o dia da glorificação de nosso Senhor. É claro que a sua glória, ela já acontece ali na ressurreição, mas agora a glória vem de modo visível, e o Filho do Homem crucificado, ressuscitado, toma posse agora da realeza de Deus sobre o mundo. Ele então é o príncipe, ele tem a primazia, a ele deve ser dada toda a honra e toda a glória, tudo por ele, os reinos, as nações, os homens, tudo está sob o poder de Jesus Cristo. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. É exatamente a expressão do seu reinado sobre todas as coisas. Isso nos leva a fazermos nossas escolhas. Na verdade, depois de toda a humilhação da paixão, da cruz, do abandono, inclusive dos seus, ele agora é glorificado. Então, nosso Deus feito homem está na glória. São Marcos diz que ele está sentado à direita do Pai. O estar sentado significa que ele tem a posse pacífica deste reino. Sentado à direita significa que ele tem lá o lugar de honra. É a entrada do homem no céu. O céu que estava fechado para a humanidade pelo pecado de Adão, agora o céu se abre e entra o ser humano. Entra Jesus, homem-deus. E depois com ele, todos nós podemos entrar também. A grande graça que vem a nós com a ascensão do Senhor, que é realmente um mistério, é esta, de podermos também entrar no céu. Ele abre as portas do céu para nós. E a sua glória é também a nossa glória, na medida em que nós estamos unidos a Ele. Essa é a grande graça que nós recebemos com a sua ascensão. Podemos também estar nessa glória do céu. Esse é Jesus, tão maltratado hoje, tão perseguido, por nós inclusive, mas Ele é Rei e Ele é Deus. Vivemos hoje um tempo tão difícil, meus irmãos,
uma grande apostasia no mundo, grandes perseguições ao nome desse rei, perseguições que vêm de fora da igreja, os protestantes, os marxistas, os inimigos da cruz, por todo lado, uma grande apostasia das nações. Grandes perseguições também dentro da igreja, o relativismo moral, uma heterodoxia, heresias que se espalham por toda parte, inclusive dentro da igreja, divórcios, os católicos perdendo a fé, famílias católicas divididas, destruídas, abusos litúrgicos, escândalos. O mal não é mais condenado como deveria ser, ou demora-se em condenar, deixando muitas vezes as pessoas em confusão. Como dizia o Papa Bento XVI, na sua ida a Fátima, o maior inimigo da igreja está dentro. São os nossos pecados. Nossos pecados são esses grandes inimigos. Escândalos e tantos e tantos. Mas Jesus é rei. Ele é o rei. E o grande pecado está quando nós não o escolhemos. E ele é rei, ele tem a primazia em tudo, está sobre todas as coisas. Por isso, quando nós escolhemos outras coisas em detrimento dele, na verdade, nós estamos fazendo um erro gravíssimo, porque ele é que tem a primazia. Então, nossas escolhas devem se pautar nele, por ele, com ele. É ele que tem toda a honra e toda a glória. A glorificação de Jesus é também a glorificação da igreja. Ele é cabeça, e ele sobe ao céu como cabeça da igreja. Como eu disse, o céu se abre para a humanidade, a natureza humana é glorificada em Jesus Cristo. Mas Cristo prometeu: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Daí nós observarmos que os discípulos, depois que saíram, naquele momento da ascensão, eles saíram cheios de alegria e pregando por toda parte. Aí poderíamos nos perguntar, mas por que com essa separação de Cristo presencial, do ponto de vista físico ou visível, os deixou cheios de alegria? Porque Cristo subiu ao céu, mas continua conosco. Por isso a alegria dos discípulos. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Cristo continua conosco na sua palavra, na Eucaristia, e continua conosco na igreja. A igreja, como dizia Bossier, é a presença de Cristo no mundo. Cristo que ensina, Cristo que acolhe, Cristo que santifica, Cristo que conduz. É essa presença de Cristo. Por isso nós devemos ter um grande amor à igreja, vivermos pela igreja. A igreja que peregrina neste mundo, no meio das grandes perseguições, mas também nos meios dos grandes consolos de Deus. A igreja que anuncia a cruz e a morte de nosso Senhor até que Ele venha, é essa igreja que nos acolhe, é essa igreja que está unida a Cristo, porque Cristo é cabeça e a igreja é o seu corpo. E na medida em que nós vivemos na graça de Deus, estamos unidos à alma da igreja, usufruindo desta vida da graça que vem da cabeça, que é Cristo. De modo que a glorificação de Cristo é também glorificação da igreja. Por fim, Cristo nos diz: sereis minhas testemunhas, não só aqui em Jerusalém,
na Judéia, na Samaria e em todos os confins da terra. Portanto, a ascensão de Cristo nos chama ao compromisso. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura, e incumbe a cada discípulo de Cristo o dever de espalhar a fé. O dever principal da fé cabe ao Papa espalhar, evidente, que é Pedro. Depois aos bispos, que são os sucessores dos apóstolos, em colaboração com os bispos, os sacerdotes, depois os diáconos, mas a missão da pregação, cada um na sua condição, seja clérigo ou leigo, a responsabilidade é sempre a mesma. Prega a fé o pai de família que educa os seus filhos no caminho de Deus, o catequista, o professor, e assim cada cristão deve dar testemunho da sua fé com a sua vida e com as suas palavras. É muito importante isso. Não vivemos as fantasias que o mundo nos mostra, mas vivemos a realidade de sermos cristãos. Mesmo que tenhamos que ser maltratados, sofremos afrontas pelo nosso modo de viver, de falar, de nos comunicar, pelo nosso jeito de ser, não importa. Somos cristãos e temos que viver como cristãos. Cada vez mais se torna necessário que nós vivamos a nossa identidade cristã. Temos a nossa carteirinha de identidade aqui dentro de nós. Eu sou cristão. Eu penso como cristão. Eu ajo como cristão. Eu me comporto como cristão. Essa identidade cristã que está se perdendo dentro da igreja. E a gente vai vendo pouca diferença entre cristão, católico e pagão. Têm os mesmos divertimentos, se vestem da mesma forma, falam os mesmos assuntos, ouvem as mesmas músicas, têm os mesmos projetos. Qual é a diferença do cristão para o pagão hoje? Quase nenhuma. Quase nenhuma. É claro que todos têm as mesmas lutas e o diabo tenta mais a nós que somos cristãos, mas nós temos que cada vez mais nos pautar na pessoa de Jesus Cristo. Esta é a nossa identidade. O que ainda resta de catolicismo é fruto de uma tradição muito antiga, de algumas lembranças que alguns ainda têm, mas esta identidade, fruto de uma escolha e de realmente um compromisso com o nosso Senhor, que nos torna verdadeiras testemunhas de Cristo no mundo. Isso nós precisamos resgatar ou fazer de novo, porque está se perdendo, ou já se perdeu. Um grande desafio da igreja nesse terceiro milênio, e pode ser objeto de perseguições, como está sendo, é nós vivermos a nossa identidade cristã e defendermos a Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. É um compromisso com Ele e com o anúncio da salvação que Ele veio nos trazer. E Ele nos dá a promessa: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nosso Senhor não nos abandona. O mundo pode parecer escurecido, mas Cristo Jesus está conosco. E é por Ele que nós devemos viver. No ato de fé que nós fazemos, aliás, todo mundo deve fazer ato de fé, esperança e caridade todos os dias, viu? De manhã cedo, ato de fé, ato de esperança e caridade. Decora, tem que decorar, né? Eu creio firmemente que há um só Deus em três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que dá o céu aos bons e o inferno aos maus para sempre. Creio que o Filho de Deus se fez homem,
padeceu e morreu na cruz para nos salvar. Creio em tudo o que creio e ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, porque Deus, verdade infalível, lhe revelou. E nesta crença quero viver e morrer. Esse ato de fé que não é uma oração, é um ato, é mais do que uma oração, é uma vida, expressa em palavras, nós devemos fazer. Nesta crença quero viver e morrer. Sou de nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos à Virgem de Fátima, cuja festa celebramos esta semana, que ela interceda por nós, para que possamos viver realmente como testemunhas de Cristo em toda parte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.